Queridos, no dia 19 de outubro de 1856, Charles Spurgeon subiu ao púlpito para pregar diante de milhares de pessoas no Surrey Gardens Music Hall, que ele estava convidado a pregar em Londres. Ele era um jovem pastor, apenas com 22 anos de idade, mas já conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele estava no salão, pronto para transmitir a mensagem de Deus, quando de repente naquele salão lotado, a multidão atenta, ouvindo a voz daquele que falava, alguém gritou: fogo! Então foi aquele pânico, aquele desespero, corre, corre, pessoas de um lado para o outro. 7 pessoas acabaram morrendo pisoteadas naquele episódio e dezenas de outras pessoas ficaram feridas. Imagina para um jovem pregador de 22 anos o impacto de estar anunciando a palavra de Deus e uma tragédia dessa acabar levando 7 vidas e machucando tantas outras pessoas. Pois é, ele se afundou em lágrimas. Sua esposa conta que ele ficou silencioso durante muito tempo. Nos dias que se seguiram, ele mal falava, chorava sem consolo algum e escreveu que sentia como se a escuridão o tivesse engolido. Esse homem que foi tão usado por Deus e que era conhecido como aquele pregador que as pessoas gostavam de ouvir, não apenas pela sua erudição, não apenas pelo conhecimento e a profundidade das Escrituras, mas pelo impacto que causava aquilo que ele falava, como alguém que de fato tinha convicção das coisas que estava afirmando. Agora muda completamente do polo de um homem corajoso, de um homem cheio da graça, de um homem que era intrépido na pregação, para alguém que afundava em lágrimas, que sucumbiu à tristeza, que estava agora lamentando aquele fato e não conseguia se reerguer. Ele disse que a tristeza tinha se apoderado dele com uma força tal que a própria luz do sol parecia agora ser opaca. Esse homem, então, vivendo esse momento desagradável, se tem essa obscuridade tomando conta do seu ser, nos faz lembrar que, por mais heróicos que possamos parecer, por mais corajosos, ousados, intrépidos que possamos ser, naqueles momentos em que o nosso ânimo toma conta e nós então estamos prontos para enfrentar qualquer batalha, basta uma frustração, basta uma circunstância inesperada, basta uma mudança de cenário para que sejamos encontrados agora não mais como aqueles fortes corajosos, mas como alguém que sucumbiu à tristeza, se afunda na escuridão e que não tem mais a mesma coragem e o mesmo vigor. É assim que nós vivemos na nossa vida cotidiana, é assim que nós encaramos a realidade. Nós vivemos alternando entre polos, uma hora cheios de vontade e de vigor, outra hora sucumbidos e engolidos pelo desânimo. Mas Deus conhece as nossas alternâncias de vigor, irmãos. Ele sabe da variação dos polos do nosso ânimo, sabe que apesar de termos nossos momentos cheios de coragem, as frustrações, as alterações de cenário, os resultados inesperados rapidamente nos levam de um polo ao outro, o que muitas vezes suga até mesmo a vontade de alguns de continuar vivendo. Na verdade, isso não é novo. Muitos homens de Deus, antes de Spurgeon e antes de nós, também enfrentaram circunstâncias assim. A própria palavra de Deus tem vários textos onde isso transparece, e um deles nós podemos ver hoje para entender melhor o título da nossa mensagem, o assunto de hoje, o cuidado divino entre os polos do nosso ânimo. Eu quero convidar você a ler 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 18. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe:
façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, tendo lido a Tua palavra e tendo entendido que nós somos pessoas que vivem em alternância de ânimo e que muitas vezes nos entristecemos quando nos encontramos abatidos ao ponto de não perceber a grandeza e o cuidado do Senhor, nós rogamos que por misericórdia e graça o Senhor nos mostre na Tua palavra que o Senhor é Deus zeloso, que cuida do Teu povo independente da circunstância. Portanto, ó Deus, rogamos a direção do Senhor para essa reflexão, a Tua bênção, para que o Senhor, transpondo os limites do homem que fala e os limites daqueles que ouvem, o Senhor possa usar as nossas vozes e os nossos ouvidos para compreender a Tua palavra. E estando agora atentos a ela e apegados ao que ela nos ensina, podermos ser edificados pela voz do Teu Espírito nos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e edifica o Teu povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Elias aparece na história bíblica repentinamente. Ele não é um profeta que nós vemos a narração da sua vida destrinchada em muitos detalhes. Tão logo o texto nos conta sobre o reinado de Acabe e venha também corroborar, ensinar que Acabe fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, então aparece agora esse Elias. Surge um profeta de Gileade que confronta o rei e anuncia que não haverá chuva nem orvalho como consequência da apostasia de Israel, orquestrada pelo seu rei e pela sua esposa Jezabel. Acabe, então, se torna um adorador de Baal. Baal era a principal divindade adorada pelos cananeus. Aliás, o termo era usado para qualquer divindade, mas também o principal dos deuses era conhecido nas Escrituras por Baal, que significa Senhor. E ele era o deus da tempestade e da fertilidade. E ele era reverenciado como controlador das chuvas e do trovão, elementos essenciais para a agricultura, para a prosperidade daqueles povos que dependiam tanto da terra. Então aparece esse profeta, Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus, e agora afirma que tão certo como vive o Senhor, não cairia chuva nem orvalho da terra, de acordo com a sua palavra. Ele está confrontando aquela fé equivocada das pessoas que caíram em idolatria, achando que Baal era senhor da chuva e do orvalho, mas ele, como profeta de Deus, para mostrar que o Senhor é Deus, então diz que não cairia mais chuva nem orvalho, mostrando que o controle dessas coisas da natureza não estavam sob a mão de Baal, mas sob a tutela do Senhor, de Yahvé, do Todo-Poderoso, Deus de toda a criação. É o Senhor, Deus dos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, que era Senhor de todas as coisas, e Elias, até com o seu nome, proclamava essa verdade. Esse homem é o herói do enfrentamento que ocorre no capítulo 18. Se você discorre um pouco a vida de Elias, que aparece no capítulo 17, com essa história da chuva cessando, da seca acontecendo, da experiência dele com a viúva de Sarepta, e agora no capítulo 18, ele convoca, pedindo ao rei que junte todos os profetas de Baal, na intenção de poder, de fato, confrontá-los, num momento em que Deus iria mostrar que ele sim era o Senhor e que Baal era uma farsa criada pela mente dos homens ou por artimanhas de demônios, mas que apenas o Senhor, o Deus dos antepassados, é que podia responder orações. Então, naquela dramatização de um altar construído, naquela cena em que os profetas começam a clamar, a se martirizar, a se auto-afligir, pedindo que Baal respondesse com fogo, Elias fica zombando deles, na compreensão de que não há a menor possibilidade de algum outro Deus existir, mas apenas o Senhor, e diz, clamem mais alto, ele é uma divindade, pode ser que esteja ocupado, quem sabe está atendendo alguma necessidade, ou precisou sair e fazer alguma atividade, e depois, quando chega ao meio-dia, ele então confronta todos e diz, agora venham aqui, e ele restaura o altar do Senhor, põe ali um sacrifício, e ele enche de água, ele parte o animal, ele pede que encham de água novamente, até o ponto de ficar tudo encharcado, e faz uma oração muito curta, muito rápida, pedindo que o Senhor mostre que ele é Deus e que ele fala pelo Senhor, e então Deus responde com fogo, e todas as pessoas ficam impressionadas com a ação de Deus, tão rapidamente respondendo àquela oração, derramando fogo naquele altar, consumindo o holocausto, fazendo com que a própria água secasse, e naquele momento impressionante, Elias, cheio de coragem, convoca todo o povo, que agora estava dizendo, as bocas que estavam louvando antes a Baal, estavam agora dizendo que só o Senhor é Deus. Elias então os convoca para matarem ao fio da espada os profetas de Baal. O povo foi,
ouvindo a voz de Elias, seguindo a sua direção, num momento triunfante, numa cena que poderia ser assunto de qualquer grande filme. Então, logo passa essa situação, Elias agora se encontra no capítulo 19, como nós vimos, entristecido, num polo completamente oposto àquele do capítulo 18. Esse homem corajoso do capítulo 18 é o homem triste, cheio de sombras, que deseja a morte no capítulo 19. E o que eu quero que nós atentemos para isso, quando olhamos para esse texto, é que seja naquela situação em que Deus está respondendo oração, derramando fogo e fazendo grandes prodígios, ou seja, nesse outro polo, onde a angústia toma conta da alma, onde a tristeza chega ao ponto de fazer a morte ser mais desejada que a vida, Deus continua cuidando dos seus. E perceba, meu querido, meu irmão, minha irmã, como nesse capítulo 19, nós podemos ver que quando os polos da alma nos empurram da ousadia à exaustão, Deus continua cuidando dos seus servos. Em primeiro lugar, nós podemos aprender do texto que Deus continua cuidando, mesmo se houver desânimo após a bravura. A bravura e o desânimo aqui no capítulo 18 e 19 são um contraste dramático. Elias, que tinha acabado de viver esse momento triunfante que nós falamos, glorioso, talvez o mais glorioso da sua trajetória na narração bíblica, ele agora, movido pelo zelo, confrontando a idolatria, é o mesmo que quando houve a ameaça de uma mulher, da rainha, ele começa a se entristecer e desejar a morte. Veja, verso 2 diz que então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias ganhou um prazo de 24 horas de vida. Jezabel estava dizendo: olha, amanhã, neste mesmo horário, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Vou matar você ao fio da espada. E aquele homem corajoso que foi capaz de enfrentar os 400 profetas de Baal, agora temeu a ameaça de uma mulher. E sem nenhuma alusão ao temperamento do gênero, KM já estava rindo aqui, irmãos. Sem nenhuma alusão ao temperamento do gênero, vejam como há um contraste gigantesco de alguém que enfrenta 400 profetas e os mata ao fio da espada, e agora a ameaça de uma mulher sendo capaz de fazer esse homem temer, levantar-se para salvar a sua vida, como diz o verso 3. Chegasse agora a Berseba, e indo ele depois ao deserto, caminho de um dia, assentar-se debaixo de um zimbro, como diz o verso 4, e pedir para si a morte, dizendo: basta. Toma agora, ó Deus, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Senhor, eu já lutei demais, eu estou cansado. Eu já enfrentei tudo que eu poderia enfrentar e agora o cansaço tomou conta da minha alma, pode me levar embora, eu já estou pronto para morrer, eu não aguento mais, eu estou sozinho, eu esperava que as coisas mudassem e nada mudou. Esse contraste que acontece aqui nos mostra que a bravura do capítulo anterior não impede que o cansaço tome conta do coração. Na verdade, o contraste entre esses 400 que foram mortos e a ameaça de uma só mulher não é simplesmente uma questão numérica, irmãos. Elias era alguém que tinha profetizado e Deus, pela sua palavra, tinha feito coisas extraordinárias. Mas ainda que a chuva tenha cessado, mostrando que Baal não era o Senhor e Deus era que tinha o controle, ainda que depois no Monte Carmelo todos esses profetas tenham sido frustrados e numa oração curta Elias tenha demonstrado que Deus é o que responde a oração, ainda que tudo isso tenha acontecido,
o cenário em Israel continuava o mesmo. Com todos os seus esforços, com todo o seu trabalho, com tudo que ele fez, com todo o enfrentamento, Acabe continuava reinando, Jezabel continuava idólatra, o povo continuava da mesma maneira, os altares a Baal, o poste ídolo, tudo continuava do mesmo jeito, nada mudou. Isso cansa. Isso enche de fadiga o coração de um profeta que estava empenhado em pregar a palavra para ver transformação, para ver o seu povo retornar ao Senhor, para ver o seu povo reconhecer os seus pecados, acabar com a idolatria, retornar para Deus. Mas ao invés disso acontecer, tudo continua da mesma maneira, mesmo depois de um bom tempo de ministério, mesmo depois das demonstrações poderosas de Deus, mesmo depois da coragem de enfrentar os profetas de Baal. E o que ele ouve agora, ao invés de uma mudança estrutural, é a ameaça de morte da rainha. Como isso pode tomar conta do coração e fazer com que rapidamente o polo da coragem, do ânimo e do vigor se tornem em escuridão, em sombra e em desânimo? Não é assim também conosco? Não é assim também quando você insiste, tenta, persiste, ora, age, trabalha, faz e nada muda? Não é assim também quando você tem algo no seu coração que você espera que aconteça, e mesmo depois de empenho, de trabalho, de labuta, de ação, nada muda? Ao contrário, as notícias são ameaçadoras, as notícias são confrontadoras. Então a bravura se esvai com a fadiga da alma. O desânimo é maior que o medo. É uma decepção. Ele sabe que a sua fidelidade não produziu frutos. E ele se vê agora como o único remanescente. A solidão toma conta de sua alma. Afinal de contas, ele diz no capítulo 18, e por duas vezes diz aqui no capítulo 19, que ele é o único que ficou, o único que guarda a aliança, o único que se mantém fiel. E esse senso de solidão na missão, de um enfrentamento solitário dos desafios, dos atropelos, do pedregulho, é algo que o consome. E se basta ele, se ele é o único, por que então não ser tomado pelo Senhor? Se mais ninguém restou, se mais ninguém tem coragem para fazer a mesma coisa, se mais ninguém luta pela mesma causa, do que adianta? Uma andorinha só não faz verão. Então, Elias pede ao Senhor que o tome. Calvino, comentando aquele Salmo 73, aquele que Asaf também se angustia quando vê a prosperidade dos ímpios, Calvino diz então que os santos, mesmo cheios do Espírito, por vezes se perturbam a ver os perversos prosperarem, enquanto a sua própria fidelidade parece ser em vão. Mas se a bravura não impede o cansaço e acaba se esvaindo com toda essa fadiga, irmãos, Deus continua cuidando. Coragem e crise coexistem na mesma vida, na mesma pessoa, na vida do servo de Deus. O desânimo pode nos visitar, mesmo aqueles que foram instrumentos poderosos de Deus em momentos decisivos, podem sim também ser aqueles que são alvo de tristeza gigantesca. A bravura no Monte Carmelo não imuniza contra a solidão no deserto. Por isso, prepare os seus olhos e aguce a sua sensibilidade para perceber que Deus continua cuidando, mesmo quando não está fazendo sinais extraordinários.
Então, quando nós continuamos a leitura desse texto, nós percebemos aqui que há uma preparação de Deus tomando conta do coração de Elias e tentando fazer com que essa angústia minimize. Percebam que agora, debaixo desse zimbro, deitado, num sono de quem não tinha mais ânimo algum para se esforçar, de alguém que não tinha mais energia vital, vigor, energia psíquica para continuar a sua caminhada, um anjo do Senhor lhe toca. Um mensageiro de Deus, um enviado, que por tantas vezes nas Escrituras são vistos como aqueles instrumentos de Deus para realizar seus grandes propósitos. Você lembra que Hebreus diz que eles são seres ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É isso que acontece aqui. Esse anjo toca e diz a ele: levanta e come. Então Deus continua cuidando, mesmo se o cuidado for silencioso e discreto. E nós precisamos estar atentos a isso. É o cuidado em forma de provisão. Esse cuidado que vem a nós em forma de provisão não é mais o fogo descendo do céu do Monte Carmelo, mas é o pão e a água que sacia a fome na hora que precisamos renovar as energias. No momento mais sombrio da jornada, Deus envia esse anjo, não com espetáculo, mas com pão e água. O profeta recebe uma exortação, mas o alimento e o descanso. Não é agora o confronto de um coração desanimado, mas o alimento daquele que precisa ser fortalecido. Deus não o censura, apenas cuida. E por isso esteja atento, porque quando você mesmo estiver naquele polo mais desesperador da vida, e você não for capaz de abrir os olhos e enxergar o cuidado divino, quando você estiver sucumbido pela solidão, acredite, Deus continua cuidando em coisas pequenas, em provisão diária, em alimento, em suprimento, no envio de mensageiros, no toque que alerta para a necessidade de levantar e continuar. É um cuidado com a direção de uma mão que sustenta a missão, com uma voz que, mesmo quando o cansaço está maior do que o trajeto que ainda precisa ser seguido, essa voz pode dizer: levanta, come, se fortaleça, porque você ainda tem muito caminho pela frente. Para alguém que estava pedindo a morte, para alguém que estava pedindo: Senhor, toma agora o teu servo, a voz do mensageiro diz: ainda tem muito caminho pela frente. Seu caminho é sobremodo longo, ele diz no verso 7. Esse cuidado e essa direção, irmãos, é quando Deus quer levantar alguém que está caído. E Ele não começa com grandes revelações, mas com pequenos atos de graça, como uma refeição simples de pão e água e uma palavra capaz de fazer você levantar, mesmo desanimado, e caminhar, mesmo sem esperança. Perceba que agora, ao entrar na caverna e a esperar que tudo se acabe, Deus fala com Elias. E ele continua cuidando mesmo que você não perceba quem realmente governa. O temor de Elias era por causa da ameaça de uma rainha, por causa da apostasia de um rei, por causa do desvio de um povo. Parecia então que todas as suas convicções não valiam de nada e que Deus tinha perdido o controle de tudo. Bastava então tomá-lo. Mas ao contrário disso, Deus o convoca a uma conversa. E vejam que impressionante, porque quando ele está nessa caverna e Deus o chama e ele vai até a porta, o texto diz que havia um vento tão forte que despedaçava as pedras diante do Senhor. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Depois fogo, Deus não estava no fogo.
E às vezes Deus não se manifesta nas coisas extraordinárias. Mas como eu já ouvi diversas vezes aqui nesta igreja, Deus faz com que o ordinário, a bênção do comum, da coisa simples e cotidiana, se manifeste como o seu bendito cuidado. Então tudo isso passa. E a voz de Deus vem num assobio silencioso, numa coisa dócil, em oposição a tudo aquilo que havia passado. E essa voz o convoca e diz: Elias, o que é que está havendo? Por que é que o seu coração está aflito? E o que Elias confessa? Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas fiquei sozinho, não tem mais ninguém, agora acabou tudo, tanto bem que eu te queria. Então, Deus diz: Elias, você não está só. Eu deixei 7.000 preservados, conservados, livres da morte, que não se dobraram a Baal. Você acha que você é o único? Deus se mostra então como aquele que tem o governo, que está sobre tudo, e que apesar da oposição do rei e da ameaça da rainha, ele continua sendo o preservador do seu povo, aquele que mantém um remanescente fiel. 7 homens não se curvaram diante de Baal, mantiveram-se fiéis ao Senhor. Portanto, Elias não era sozinho nessa caminhada. Deus continua preservando o seu povo, ainda que os olhos não consigam ver, ainda que não consigamos perceber, ainda que os grandes feitos extraordinários não aconteçam. No silêncio de um assobio, numa conversa singela, Deus continua mostrando que Ele preserva os seus. E mais do que isso, o governo de Deus não está aqui demonstrado apenas na preservação de alguns, está demonstrado na continuidade daquilo que Ele determinou. Elias, então, agora é convocado a ungir pessoas. Elias é convocado a mostrar que Deus continua vocacionando, chamando, escolhendo. Aquele que achava que estava sozinho, agora vê que tem mais de 7.000. E além desses, era necessário ungir pessoas que dariam continuidade àquilo que ele achava que havia acabado. Deus governa com a sucessão daquilo que pensávamos que havia acabado. Porque, irmãos, nós não conseguimos ver muito além do que os nossos olhos contemplam. Mas Deus continua governando todas as coisas. E se Ele governa todas as coisas, Ele governa para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Portanto, eu lembro de um fato que já contei aqui certa vez, de um certo pastor que estava brincando com sua neta, e a neta corria atrás de uma bolinha vermelha. E enquanto essa criança via a bola correr, ela engatinhava até a bola, pegava de novo, e a bola ia para outro lado, e ela pegava de novo, até que a bola agora cai pelas escadarias, e a criança não vê mais a bola. E quando a criança não vê mais a bola, a criança, ao invés de chorar, de prantear, ela simplesmente olha para o avô e pronto, e vai brincar com outra coisa. E ele estranha aquilo e pergunta à mãe da criança, que era sua filha, o que era que tinha acontecido. E a mãe, entendendo sobre desenvolvimento humano, disse que a criança ainda não tinha desenvolvido a permanência no objeto. A permanência no objeto é a capacidade, segundo Piaget, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, de saber que algo existe mesmo quando aquilo não está diante dos nossos olhos. Uma criança muito pequena não tem essa capacidade. Uma criancinha de 1 ano, ela sabe que existe aquilo que está diante dos olhos dela. Fugiu dos olhos dela, para ela não existe mais. Mas nós que somos adultos, sabemos que as coisas existem mesmo quando não estão diante dos nossos olhos. Da mesma maneira, quando nós crescemos,
amadurecemos espiritualmente, nós devemos perceber que o cuidado de Deus, ele existe e ele é real, mesmo quando não está diante dos nossos olhos, mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Nós precisamos desenvolver a permanência no objeto, a capacidade de enxergar espiritualmente o governo soberano de Deus, que preserva o seu povo, que dá continuidade às suas promessas, que governa a história, que rege o universo, que chama pessoas, que vocaciona o ministério, que estabelece reis, que derruba tronos, que chama profetas, que dá continuidade à sua obra, porque tudo é dele e ele é quem faz para a sua glória e para o benefício dos seus. Portanto, creia, mesmo sem ver, porque nós andamos por fé e não por vistas. Confie, mesmo que o desânimo tome conta, e não deixe que o desejo de morte seja maior do que o trajeto da vida que Ele estabeleceu para você. Quando você não conseguir ver, quando a tristeza tomar conta, quando o coração for tomado pelo desespero, lembre-se, Deus continua cuidando e você não precisa ver para confiar que Ele continua sendo bom. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas e que ainda assim cuida de nós, teu povo. O Senhor se importa conosco, mesmo quando não somos os heróis que deveríamos ser. Mesmo quando a angústia e a tristeza é a realidade vivida no dia a dia. Mesmo quando a alma se angustia e o desejo pela morte parece superar o desejo de viver o que o Senhor tem para nós, o Senhor continua cuidando de nós em detalhes silenciosos, imperceptíveis, mas que são a boa mão do Senhor cuidando do teu povo. Mas ainda assim, ainda que o Senhor seja o Deus cuidadoso de coisas meticulosas, pequenas, o Senhor também é o Deus soberano que governa todo o universo, o macrocosmo e a história de tudo. Portanto, sejam nas coisas grandes ou nas coisas pequenas, o Senhor cuida de nós. Faça-nos crer nisso, ainda que não possamos ver. E se o nosso coração se entristece, faça então com que possamos nos alegrar na certeza do teu cuidado. Se as circunstâncias são capazes de nos abater, faça-nos então que a fé seja capaz de nos erguer. Para a glória do teu santo nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém.